carta de Paulo aos Hebreus. Paulo não, né? Porque não é Paulo que escreveu essa carta aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 10, a partir do 19 até o 25 nós vamos ler. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, queremos te agradecer pela tua palavra e pedir que o Senhor nos abençoe e fale aos nossos corações através da tua santa palavra, que nós precisamos ouvir o ensino que o Senhor tem para nós. E te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus, amém. Derrubei. Bom, começo citando uma frase do nosso maior teólogo, na história, João Calvino, que ele dizia: a melhor forma de promover a unidade é congregar, ele está falando do povo, para o ensino comunitário, e eu creio piamente nessa verdade de Calvino. A melhor forma de nós trabalharmos a unidade da igreja é reunir o povo de Deus para a questão do ensino da palavra de Deus. O texto que nós lemos essa noite faz parte da carta aos Hebreus, e essa carta ela tem uma estrutura muito interessante. A estrutura da carta de Hebreus, se você ler com atenção, você vai perceber que há um movimento que percorre toda a carta. O movimento é o seguinte: o escritor ensina algo, ele traz a teologia dele, ensinando sobre uma questão, e depois ele exorta aqueles que estão lendo ou ouvindo, porque alguns dizem que Hebreus era um discurso que se transformou em carta. Então, durante toda a carta, o movimento é ao ensino e exortação, ensino e exortação, ensino e exortação. Ou seja, ele faz uma teologia ensinando a respeito de Jesus, que ele é superior aos anjos, do sacrifício de Jesus, da posição de Jesus como sumo sacerdote, e depois ele exorta o povo a praticar o ensino. E a carta aos Hebreus, ela é toda assim. Quem fez o treinamento de interpretação bíblica, nós trabalhamos um pouco essa questão de Hebreus no ensino e exortação, ensino e exortação, ensino e exortação. E o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 18, é o ensino, é a parte de ensino. Então o escritor trabalha com a teologia dele, ensinando o povo sobre algo, e o texto que nós lemos é o início da exortação. E a exortação é sempre marcada com palavras como portanto, pois. Então ele ensina e diz: agora que eu ensinei, vocês façam isso, e ensina. Então a parte que nós lemos é a primeira exortação do ensino do capítulo 10, versículos 1 a 18. E o que é ensinado no capítulo 10, versículos de 1 a 18? É ensinado que o sacrifício de Jesus ele é completo e suficiente para o perdão dos pecados. Não há necessidade de outro sacrifício. O sacrifício de animais, bois, cordeiros ficou no Antigo Testamento, e todo o aparato religioso de sacrifício de Israel perdeu sentido, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado, e o sacrifício de Cristo é suficiente e é completo. Não há necessidade de um outro sacrifício. Isso nós encontramos em 10:10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos.
Não há necessidade de um outro sacrifício. Por isso, quando você ouve alguém dizendo que você precisa ir em tal igreja para sacrificar a Deus, não há necessidade de um outro sacrifício. Porque se você faz esse suposto sacrifício, você está removendo do teu coração o sacrifício que Cristo fez na cruz. O que há para nós hoje, a igreja, são sacrifícios de louvor, de adoração. É isso que há para a igreja hoje. O outro ensino é também com relação ao sacrifício de Jesus, dizendo que esse sacrifício santifica o povo dele. 10:14 diz: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, não há necessidade de nenhum outro acontecimento para a santificação da igreja. O sacrifício de Cristo, ele é suficiente. E também ele trata sobre perdão, dizendo que esse sacrifício ele é suficiente para perdão, ele gera perdão. 10:18: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ou seja, capítulo 10, versículos de 1 a 18, ensina que o sacrifício de Jesus é completo e suficiente, não há necessidade de outro sacrifício, de que esse sacrifício de Jesus santifica a igreja, santifica, e de que o sacrifício de Jesus perdoa, gera perdão à igreja. Esse é o ensino do capítulo 10, versículos 1 a 18. Dessa forma, o motivo para ouvir e aceitar a exortação que vem a partir do versículo 19, não é que o pastor é bom, não é que a pregação é boa, não é que o livro de Hebreus é bem escrito, mas o único motivo de nós ouvirmos as exortações que são dadas na palavra de Deus, a partir do versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus, é porque o sacrifício de Cristo é suficiente, santifica e perdoa. Então não há motivo, se você é cristão ou cristã, para desobedecer a exortação ou as exortações que vêm agora. Então ele começa na exortação dizendo: portanto, irmãos, versículos 19 a 21, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele começa dizendo, lembrando do sacrifício de Jesus lá na cruz, e também lembrando do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém, eu já citei aqui hoje, eu citei em outros encontros nossos, tinha um lugar dentro do templo chamado Santo dos Santos. Nesse lugar estava a Arca da Aliança, e nesse lugar era o lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira mais intensa, única, e só um sumo sacerdote, uma vez ao ano, poderia entrar nesse lugar. Esse lugar é o Santo dos Santos. O escritor de Hebreus está dizendo que pelo sacrifício de Jesus, esse Santo dos Santos foi aberto, e hoje a igreja tem acesso a esse Santo dos Santos. A igreja entrou nesse Santo dos Santos. Como que a igreja entrou? Pelo sangue de Jesus. Quando Cristo morreu naquela cruz, enquanto o corpo de Jesus era rasgado na cruz, o véu era rasgado lá no templo. Quando o sangue de Jesus era derramado, nós éramos perdoados, e um novo caminho era alicerçado, planejado, preparado para que nós entrássemos na presença de Deus. E esse caminho, o escritor de Hebreus chama de um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu. Que véu? O véu do templo que se rasgou? Não, isto é, do seu corpo, do corpo de Jesus. Quando Cristo morreu naquela cruz, a presença de Deus se tornou escancarada para o seu povo. E ele diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A mediação entre o povo e Deus era feita por um sacerdote. Agora ele diz que Jesus é o grande sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. Por isso nós não precisamos de nenhuma mediação humana para se chegar até Deus. Você não precisa de mim para se chegar até Deus. Você não precisa de nenhum pastor, de nenhum padre para se chegar até Deus, porque Jesus é o nosso grande sacerdote e abriu o caminho a Deus. Em miúdos, ele está dizendo: Cristo morreu por vocês naquela cruz, salvou vocês. O sacrifício de Jesus é suficiente e completo.
O sacrifício de Jesus santifica vocês. E o sacrifício de Jesus perdoa vocês. E agora ele vem exortando, dizendo: e vocês têm que agradecer a Deus, porque esse caminho foi aberto. E como responder a Deus diante de tamanha manifestação de amor, de tamanha graça e misericórdia que é Cristo na cruz, a nossa salvação? Como a igreja deve responder a isso? Como você que está sentado aí deve responder ao que Cristo fez por você? Ao acesso a Deus, ao sacrifício completo, à santificação e ao perdão. Como você deve responder? Na sequência do texto, nós encontramos 4 verbos que nos ensinam como devemos responder a tão grande realização de Jesus. 3 deles, na tradução da NVI: aproximemo-nos, verso 22, apeguemo-nos, verso 23, e consideremos, verso 24. Eles estão num tempo verbal que no Novo Testamento expressa finalidade. O que isso significa? Significa que são ações que devem ser tomadas como resposta ao que Cristo fez por nós. Então a gente vai estudar agora o ensinamento, que são ações ensinadas pela Escritura, que devem ser tomadas, que devem ser realizadas por mim e por você, porque Cristo morreu por nós naquela cruz. Isso tem que ficar muito claro para você. O motivo das ações aqui do ensino é que Cristo morreu por nós. Não é porque a igreja é bonita, porque o louvor é bom, porque a gente tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado. Não é por causa disso, mas é porque Cristo morreu por nós. É isso o que Ele pede. E quais são esses ensinos? Primeiro, versículo 22: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O primeiro ensino, resultado do que Cristo fez por nós, é que nós devemos nos aproximar de Deus. Mas alguns podem pensar, mas se Deus já se aproximou de nós, o que é se aproximar de Deus? É chegar pertinho de Deus. Aproximar aqui é você tomar uma atitude pessoal, convicta sua de se aproximar de Deus. Deus, Ele se aproximou de você já, mas você também precisa responder e se aproximar de Deus. E como que isso deve ser feito? Ele diz que isso deve ser feito com um coração sincero e com plena convicção de fé. E o que é um coração sincero? No próprio versículo ele explica o que é um coração sincero. Um coração sincero são corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Aspergir em Hebreus sempre faz referência ao perdão de pecados. Você pode ler Hebreus 9:13, 9:16, 9:21 e o nosso texto aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo de que o ato realizado por Cristo naquela cruz já purificou o nosso coração. O nosso coração já está purificado, e por isso nós podemos nos aproximar de Deus. E a purificação causada pela morte de Cristo na cruz remove a culpa. O que Almeida, que é a tradução que a maioria de vocês tem, chama de má consciência. Ou seja, o sacrifício de Jesus nos deixa sem culpa no cartório. E porque nós não temos culpa no cartório, nós podemos nos aproximar de Deus. Teresa d'Ávila, uma mística do século XVI, falava que os cristãos fazem parte do povo mais corajoso do mundo, que mesmo sabendo que erraram contra o seu Senhor, e que o seu Senhor sabe que eles erraram, tem coragem de entrar na presença de Deus ainda. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós, e nós podemos entrar na presença de Deus. Então, como resposta ao que Cristo fez por nós na cruz, nós devemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esse lavar
é banhar-se mesmo, e traz a ideia da purificação sacerdotal do Antigo Testamento, quando o sacerdote tinha que se lavar. E é a mesma palavra usada na conversa de Jesus com Pedro, em João 13, quando Jesus vai lavar os pés de Pedro. Pedro não deixa, né? Aí Jesus fala: se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro: então me lave inteiro. Aí Jesus diz: você não precisa se lavar, porque você já está lavado pelas minhas palavras. É essa a palavra. E é interessante que no livro de Apocalipse, que nós estávamos estudando no mês passado, Apocalipse 1, capítulo 5, diz que o sangue de Jesus é o que nos lavou do pecado. Então aqui é uma ideia de perdão também. Então, versículo 22 diz que nós devemos nos aproximar de Deus, porque Ele já se aproximou de nós e nos purificou e lavou dos pecados. Por que nós devemos nos aproximar de Deus? Porque Cristo já perdoou e nos lavou de todo pecado, e por isso nós devemos nos aproximar. E note, não está no singular, mas no plural. Por que no plural? Porque o ensino da Escritura diz que Cristo morreu por um povo, de que o sangue de Jesus foi derramado por um povo, e de que o perdão é dado a um povo, e não a uma pessoa exclusiva. Pessoas são perdoadas individualmente, mas o ensino aqui é coletivo. Por isso, irmãos, uma das mais importantes formas de nos aproximarmos de Deus é através dos encontros comunitários da igreja. Então nós não devemos deixar de participar desses encontros por motivos banais. Há motivos claros, sinceros e honestos para isso, mas por motivos banais não. E por que você não pode deixar de participar do encontro da igreja? Porque no encontro da igreja você é incentivado, junto com os irmãos, a se aproximar de um Deus que morreu e que salvou e que perdoou você. Por isso nós não podemos deixar de vir à igreja para ficar assistindo os gols da rodada, ou para ficar assistindo novela, ou sei lá o que. Porque se você entende de que Cristo morreu por você naquela cruz e que seus pecados foram removidos por causa disso, você se aproxima de Deus. Individualmente sim, também é claro, mas também coletivamente, porque o sangue de Jesus foi derramado por um povo, e esse povo se chama igreja. Por isso que é importante nós estarmos juntos celebrando ao nome de Jesus. O segundo motivo: apegar-se com firmeza à esperança. A pergunta que a gente faz aqui nesse verso 23, que diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A pergunta que a gente faz é: qual é a esperança que professamos? Alguns textos de Apocalipse nos ajudam, mas esse 3:1 já dá uma boa, o 3:1 e o 4:14 dá uma boa ajuda. Ele diz, 3:1 em Hebreus mesmo: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. E o 4:14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Que fé que professamos? Professamos Jesus. A fé professada é a pessoa de Jesus. Alguns dos ouvintes ou dos leitores dessa mensagem, dessa carta aos Hebreus, eles estavam sendo tentados a deixar Jesus e voltar ao judaísmo, porque eles eram judeus, os destinatários dessa carta. Mas pela esperança que professavam, deveriam apegar-se a Jesus. A ideia aqui de apegar-se, irmãos, é você se amarrar a Jesus, é você encostar em Jesus, passar uma corda em vocês dois e dar um nó e não sair mais. Aonde ele for você vai, para onde ele for você vai, o que ele faz você faz também. Essa é a ideia de apegar-se à esperança, amarrar-se a Jesus. Por quê? Porque ele fez promessa para nós e ele é fiel para cumprir. Dessa forma, devemos nos apegar a Jesus, pois ele é a nossa esperança, que certamente se realizará. E onde nós encontramos força para nos apegarmos a essa esperança? No meio da comunidade de fé também. Sozinho não há como, sozinho. Escuta o que eu vou dizer para você: sozinho a esperança vai embora, e vai mesmo. Sozinho você não tem forças para manter a esperança. Mas na comunidade de fé tem, porque as pessoas te ajudam, carregam os teus fardos e assim cumprem a lei de Cristo, o que Paulo fala aos Gálatas. Por isso, como resposta ao que Cristo fez por nós,
nós devemos nos apegar a Jesus. E apegar também, dentre outras coisas, está participar da comunidade local com ênfase, com intensidade, na medida certa. O terceiro ponto que eu destaco, verso 24 diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. 10, 24. Considerar aqui tem a ideia de ver, de notar, de dar atenção e valor àquele que está do seu lado. Considere as pessoas, né? Ou seja, perceba e entenda a presença de quem está do seu lado. Numa empresa você pode entrar e sair e nem olhar para a cara das pessoas. Você pode atropelar as pessoas pelos corredores, nas escolas, mas na igreja isso não pode acontecer. Por que não? Vocês devem estar cansados, mas é isso que eu quero. Por que não? Porque Cristo morreu por vocês. Por isso vocês não podem deixar de considerar os outros irmãos e irmãs, porque além de Cristo ter morrido por você, morreu por ele também, ou por ela. E por isso ela não pode ser desconsiderada, mas ela tem que ser considerada. E diz assim: considerar uns aos outros, né? Para nos incentivarmos. Essa palavra incentivarmos, ela é muito interessante nesse contexto aqui, irmãos. Por que ela é interessante? Porque ela pode servir para um lado positivo ou para um lado negativo. O que eu quero dizer? As pessoas podem te incentivar ao amor e às obras, falando com você, animando você, né? Vamos amar as pessoas, vamos fazer tal coisa, vamos pôr a mão na massa. Isso é o lado positivo dessa palavra. Ou ela pode ser usada para o lado negativo também. O que isso quer dizer? As pessoas podem pisar na bola com você na igreja. As pessoas podem errar com você na igreja. E isso também te incentiva ao amor e às boas obras. Ou seja, na igreja não há espaço para relacionamento rompido e não ser reconectado. Porque as pessoas a palavra é incentivam ao amor e às boas obras, positivamente ou negativamente também. Quando elas erram com a gente, quando a pessoa erra com você na igreja, quando ela dá aquela mancada feia com você na igreja, isso não deve ser motivo de briga, mas Deus está usando a vida dela para te incentivar ao amor e às boas obras. Porque aí você vai ter que amar uma pessoa que te ignorou, ou sei lá, que brigou com você na igreja. Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita, irmãos. Não é, perfeito tem que ficar lá fora, porque aqui é lugar de gente pecadora, cheia de defeito e que sempre vai dar problema de relacionamento. Eu é que sei, pastor é que sabe disso. Mas o segredo é como você vai lidar com o problema de relacionamento. E as pessoas te incentivam as boas obras positivamente ou negativamente. Então, aquela pessoa que, por exemplo, te ofendeu e errou com você, vá até ela, peça perdão a ela e reate a relação com ela, e assim certamente você vai estar sendo incentivado ao amor e às boas obras também, dos dois jeitos. E se você errou com alguém, fale do seu erro com a pessoa, peça perdão, fala que você tem dificuldade com tal coisa. Isso me faz lembrar de uma frase do John Maxwell, que ele diz assim: se você quiser que as pessoas fiquem impressionadas com você, pode falar sobre os seus sucessos, mas se você quiser que as pessoas se identifiquem com você, é melhor falar sobre os seus fracassos, sobre os seus erros, e aí as pessoas vão se identificar com você. Isso é verdade, hein? Põe em prática o que você vai ver. E o quinto, não deixem de nos reunir, ou de se reunir como igreja. Versículo 25: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A ideia de deixar aí, não deixemos, é a ideia de uma deserção. A palavra deixar é a ideia de deserção, ou seja, não abandone, né? Não abandone o encontro das igrejas. É a mesma palavra usada em 2 Timóteo capítulo 4. Não abandonem
o encontro da igreja. Não caiam em deserção com a igreja. E aí eu destaco uma informação interessante que o IBGE, no censo religioso de 2010, agora soltou há algumas semanas, sobre a prática religiosa no Brasil, né? Quantos evangélicos, de quais igrejas, católicos, espíritas, tal, e das religiões orientais. E um dado que apareceu na pesquisa do IBGE, e que é a primeira vez na história que aparece, é o número de evangélicos não praticantes. Nós sempre tivemos, como brasileiros, né, católicos não praticantes. Eu fui um desses. Nos primeiros 15 anos da minha vida eu fui um desses. Mas a gente estava acostumado com católico não praticante. Hoje nós temos evangélicos não praticantes. Ou seja, pessoas que se autodeclaram evangélicos, mas que não praticam a fé evangélica. Isso significa principalmente que não se encontram com um grupo cristão frequentemente para cultuar, para ouvir a palavra de Deus, para orar, para adorar e para outras coisas também. Isso está se tornando comum, os cristãos sem igreja, né? Então, cristão você coloca muitas aspas em cima, porque não existe cristão sem igreja. Cristão sem igreja. E essa é uma tendência daqueles que começam a ter uma frequência muito instável na igreja, por motivos justos, ou melhor, injustos. Motivo justo todo mundo tem, e uma vez ou outra isso é imprescindível, e aí, claro que não há problema. Mas por motivos injustos, insignificantes, a pessoa tem uma frequência instável, e isso vai esfriando o coração e vai deixando a pessoa longe do caminho de Deus, né? A ilustração que a gente tem é de uma lareira. Lá em Monte Alegre do Sul, que nós fomos e tivemos um tempo muito bom, no quarto que a gente estava lá, tinha uma salamandra. Eu imaginava que era um lagarto, salamandra, né? Mas não é lagarto, é o tipo de um forninho, de uma lareira fechadinha, de ferro fundido, que você coloca lenha lá e acende, né? Com um pavio. O Arthur adorou aquilo lá. Ele achou que a gente ia fazer pizza naquilo lá. Não sei como que ele teve essa ideia, mas a gente ia fazer pizza. Porque ele vê fornar lenha, né? E fazendo pizza, e ele achou que está fazendo pizza lá também. Mas é interessante que aquele negócio lá, quando você... Eu tocava, né? Porque aquilo lá era frio, então para sair da cama no meio da noite para encher lá de lareira era terrível, né? Então enchia até a boca de lareira, ligava um paviozinho e aquilo pegava um fogo. Pegava um fogo. De ouvir, sabe que eles ouviam aqui lá no fundo assim? E olhava, e aquele negócio quente, rapaz, quente. E aquele calor emanava, aquele ferro fundido, naquele quarto, naquele lugar frio. Uma beleza, mas se você tirasse um graveto de lá e colocasse do lado de fora, ele rapidamente se esfriaria. E assim acontece com aqueles que têm uma frequência inconstante no meio do povo de Deus. Ele vai se esfriando, até sair completamente da comunidade. E por isso que o conselho final é: não deixem de se reunir. Essa reunião da ideia de congregar, né? Na Almeida está congregar-nos, e ela só é citada no Novo Testamento em 2 Tessalonicenses 2:1, quando Paulo fala do retorno de Jesus e da nossa reunião com Jesus nos ares. Note que nas duas ocorrências dessa palavra no Novo Testamento há menção do último dia. Nesse verso nosso aqui, 25, fala no finalzinho, né? Que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia do retorno de Jesus. O que isso significa, irmãos? Presta atenção. Essa palavra, ela tem duas ocorrências só no Novo Testamento. Uma está aqui, que fala do dia, né? Do dia da volta de Jesus. E a outra ocorrência é para falar da nossa reunião com Jesus nos ares, ou seja, no dia também. O que isso significa? Isso significa que o encontro da igreja tem conotação escatológico. O que é escatológico? Do final dos tempos. Nós somos uma comunidade que, quando se reúne, anuncia o fim dos tempos, anuncia que Jesus está voltando. Não é os doidos que ficam falando que Jesus está voltando amanhã, não sei o que tudo vai acabar, mas é um povo que sabe que Jesus está voltando, que uma hora ou outra isso vai acontecer. Mas o encontro da igreja tem características escatológicas, ou seja,
nós sabemos que um dia essa era passará e surgirá uma outra era trazida pelo reino de Deus, estabelecido pelo retorno de Jesus aqui. E por isso nós devemos encorajar uns aos outros. Encorajar é andar lado a lado, é ombro com ombro, é abraçar do lado e andar junto, né? É falar o coração dizendo: irmão, está difícil, mas vamos continuar. É andar lado a lado, isso é encorajar. Desta forma, queridos, os cristãos devem andar lado a lado com outros cristãos, falando uns aos outros, encorajando uns aos outros, até a volta de Jesus. Até lá a igreja se reúne, encorajando uns aos outros. E você não faz isso por e-mail. Você até pode fazer, né? Mandar um e-mail para a pessoa, mandar um recado no Facebook, legal. Mas nada é igual você andar junto com a pessoa, né? Encostar ombro no ombro, sentar para orar junto. Nada é igual a isso. E aqui, irmãos, eu defendo aquilo que eu já falei no começo. Você não precisa morar na igreja. Eu sou contrário a uma igreja que tem uma grade cheia de programações e que prende todo mundo na igreja. É errado isso. É errado, a gente não pode. Você precisa ter vida social. Eu preciso ter vida social, porque é assim que nós vamos alcançar outras pessoas para Jesus. Eu não gosto da ideia de você ter toda vez os caras aqui na igreja. Se eu ver isso, eu vou tocar o seu daqui. Mas você precisa ter a consciência de que você, pelo menos semanalmente, precisa se encontrar com o povo de Deus. Semanalmente você precisa estar junto com eles, orar com eles, chorar com eles, rir com eles, aprender com eles, cantar com eles. Pelo menos semanalmente, uma ou duas vezes por semana. É importante isso. Não more na igreja, mas também não suma da igreja, mas frequente a igreja, porque você precisa disso. Você precisa disso. E eu lembro de uma frase do C.S. Lewis. Esqueci de passar os textos, mas estão aí. O C.S. Lewis, quando ele se converteu ao cristianismo, quem foi C.S. Lewis, né? O escritor de Nárnia e simplesmente o maior cristão do século XX. O maior cristão do século XX. Quando ele se converteu, ele não era muito assim com a igreja, né? E ele achou que ele poderia viver o cristianismo dele trancado no quarto dele, estudando livros de teologia sistemática, de teologia. Aí, olha o que ele diz: quando me tornei cristão, pensei que poderia fazê-lo sozinho, recolhendo-me em meus aposentos e estudando teologia. Não pensava em frequentar nenhuma igreja. Eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesias de 5ª categoria, e com música de 6ª categoria. Mas com o passar do tempo, percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com devoção por um velhinho sentado de botinas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinas. Isso nos tira do nosso orgulho solitário. E eu completo a frase do C.S. Lewis: e nos leva para o meio do povo de Deus. Não há fé cristã longe da igreja. Não há. Há motivos justos, eu sei que há motivos justos, mas há também motivos que não são dignos da nossa ausência. Então, irmãos, na nossa caminhada como igreja local, IPNCE, Igreja Presbiteriana do Novo Campos Elíseos, nós estamos em um processo que a gente chama de revitalização da igreja. Nós passamos por muita coisa, né? Eu estou nessa igreja já há mais de 10 anos, foi aqui que eu fui batizado e tudo isso, vocês sabem da nossa história, sou filho da igreja, né? Filho dessa igreja local aqui. A gente tem passado um tempo difícil, mas a gente está num processo de revitalização, e eu começo a ver sinais de revitalização. Para você ter uma ideia, um processo de revitalização, pelos teólogos e missiólogos e estudiosos do assunto, leva 7 anos. Talvez a gente não leve tudo isso, a gente leve menos tempo, mas a gente está no processo de revitalização. E aí, você como membro dessa igreja, eu quero te desafiar e te convidar a se comprometer com a igreja local, né? A evangelizar as pessoas e a frequentar os trabalhos da igreja sempre que possível, sempre que você puder, porque nós estamos em um processo de revitalização de uma igreja que, assim como outras igrejas, tem um compromisso sério com o evangelho de Jesus, o evangelho que fala do pecado, o evangelho que anuncia a salvação em Jesus. E não é porque eu sou bom nisso, não, é porque isso é minha obrigação. Falar do evangelho de Jesus é minha obrigação e é a nossa como cristão. E a gente está vivendo em um mundo perdido, que nós temos problemas com a teologia
da prosperidade por um lado, que coloca na boca de Jesus palavras do diabo, e a teologia liberal do outro lado, que tira Jesus do centro também. Mas essa igreja local, a nossa visão de Deus para essa igreja é ser uma igreja reformada que anuncia o evangelho de Jesus, do pecado e da salvação em Jesus. E eu te convido a se comprometer cada vez mais com essa igreja, a buscar os dons de Deus para você, porque Deus tem dons para você, e os dons são para a edificação da igreja, e você tem dons também, e eu te desafio a isso. Essa manhã chegou um rapaz aqui que participou com a gente do culto. Ele vem da igreja luterana, uma igreja que infelizmente, com dor no coração eu falo, uma igreja que está se perdendo no caminho do liberalismo teológico, está negociando Jesus. Não todas, mas a denominação luterana está negociando, está entrando para um caminho de ecumenismo, né? O que é muito sério, porque você tira Jesus do centro. Outras igrejas também estão fazendo isso, e eu quero chamar a atenção para você, porque esse ensino é sutil, e vai tirando Jesus do centro, e colocando outras coisas no centro. Mas o nosso compromisso é manter Jesus no centro, e o dia que eu pregar outra coisa a não ser Jesus, você tem a obrigação de me chamar no canto e de me exortar, porque o dia que eu deixar de pregar Jesus, eu tenho que abandonar o público, porque eu perdi o sentido do meu trabalho. Então eu convido você a se firmar com essa igreja, e não é só a gente que está fiel a Deus, não. Isso aí é besteira achar, né? Graças a Deus existem muitas outras igrejas em Campinas, no Brasil e no mundo, fiéis a Deus, e nós somos mais uma delas, e juntos anunciar o evangelho que fala de... Tem igreja que proíbe falar de pecado, você sabia disso? Você não pode falar de pecado, você pode falar de erro de conduta, não sei o que, mas pecado não. A Bíblia fala, pecado é pecado, todos somos pecadores. Então tem que falar de pecado, tem que falar do sacrifício de Jesus, tem que falar da ressurreição de Jesus, tem que falar da volta de Jesus, e é por isso que eu falo todo domingo para vocês sobre isso. Um dia na aula de inglês, usar aqui o exemplo, viu, Ângela? Você me perdoa. Numa conversa de inglês, nós testando, né, o nosso English, a Ângela já viajou para Israel, vocês sabem disso, né? 2 vezes já. Um dia, quem sabe eu vá uma vez lá, né? E aí, numa conversa, ela dizendo que foi lá, e eu perguntei, acho, para ela como é que tinha sido, e ela falou que ela tinha visitado os lugares do ministério de Jesus, né? De todos os que são contados na Bíblia. E eu não sei para que lado foi a nossa conversa, que ela falou assim, é que o meu pastor fala todo domingo a mesma coisa, que Jesus morreu, ressuscitou, não sei o que, não sei o que. Eu dei graças a Deus por isso, irmão, porque esse é o meu papel, é falar do evangelho de Jesus para vocês todo dia, todo domingo, falar que Cristo morreu por vocês, porque vocês são pecadores, nós somos pecadores e Cristo morreu por nós. Esse é o evangelho, e eu te convido a fazer parte de uma das comunidades que se mantém fiéis a Jesus. Não porque eu sou bom, porque isso é minha obrigação. E mais uma vez eu digo aqui, se um dia eu pregar outra coisa a não ser Jesus, você tem a obrigação de me chamar a atenção. A obrigação. Se você não chamar a minha atenção, você está pecando. Você está pecando. E todo mundo que pisa nesse púlpito e prega nesse púlpito tem que pregar Jesus, porque Jesus é o centro da igreja. E sem Jesus não há igreja. Então que Deus te abençoe, te dê a consciência disso, te fortaleça. E o meu desejo, meu convite é que você venha, que os nossos planos são para que a partir do ano que vem a gente pare de tratar só a igreja, né? E a gente alavanque a igreja para fora, para a gente falar de Jesus para as pessoas, para esse bairro, para essa cidade, porque eu não tenho dúvidas de que Jesus tem chamado essa igreja, e não é uma visão e veio um anjo, ela é a Bíblia, ok? Que Jesus tem um chamado para essa igreja, para esse bairro nosso. Esse bairro tem 60 mil pessoas, é um bairro enorme, e Deus quer que a gente alcance o Campos Elíseos, quer que a gente alcance Campinas, quer que a gente alcance o Brasil, quer que a gente alcance o mundo através dos nossos missionários aí. É isso que Deus quer de nós. Eu te convido a isso em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar com prática ou reflexão em prática, né? Primeiro, nós participamos da igreja por causa de Jesus. Você não participa por causa de nada a não ser Jesus. O que faz você sair da tua casa e vir até aqui
é Jesus. Tem coisas secundárias, mas o mais importante é Jesus. Valorize os encontros da comunidade, participe dos encontros da comunidade, esteja presente, não more na igreja, mas esteja presente sempre que você puder, pelo menos semanalmente, para você se alimentar e manter sua paixão. E convide pessoas para os nossos encontros, convide pessoas para os cultos, que ela sempre vai ouvir pelo menos um pouco do Evangelho de Jesus. Vamos orar.